Antes de dormir hoje, escute essa palavra como se Deus estivesse segurando sua mão agora. Porque talvez ninguém saiba o que você está enfrentando neste momento. Talvez exista uma batalha silenciosa acontecendo dentro da sua mente. Talvez você esteja cansado de ser forte o tempo inteiro. Cansado de lutar contra pensamentos negativos. Cansado de esconder a ansiedade. Cansado de carregar dores que ninguém percebe. E às vezes o pior tipo de dor não é aquela que aparece por fora. É aquela que fica em silêncio dentro do coração. Aquela sensação constante de medo, de insegurança, de preocupação com o amanhã. A sensação de que você está tentando continuar, mas por dentro está ficando sem forças. Talvez você tenha chegado aqui exatamente assim. Com o coração cansado, com a mente acelerada, com perguntas sem respostas. E hoje Deus quer falar diretamente com você através do livro de Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha mão direita fiel. Perceba a profundidade dessa promessa. Deus não disse: você nunca vai enfrentar dias difíceis. Ele disse: eu estarei com você. Existe uma diferença enorme nisso. Porque talvez a tempestade ainda exista. Talvez os problemas ainda estejam aí. Talvez a dor ainda não tenha desaparecido completamente. Mas Deus continua segurando sua mão no meio de tudo isso. E talvez seja exatamente disso que sua alma precisava lembrar hoje. Você não está sozinho. Mesmo nas noites difíceis. Mesmo nos dias em que ninguém percebe sua dor. Mesmo quando tudo parece silêncio. Deus continua perto. Talvez existam momentos em que você sente que está perdendo as forças. Momentos em que o medo fala mais alto. Momentos em que sua mente começa a imaginar o pior. E quanto mais você pensa, mais cansado fica. A ansiedade rouba sua paz. O medo rouba sua esperança. E aos poucos o coração vai ficando pesado. Mas hoje Deus quer tirar esse peso de você. Porque existem batalhas que você nunca conseguiria vencer sozinho. E Deus nunca quis que você carregasse tudo sozinho. O problema é que muitas vezes tentamos controlar aquilo que pertence apenas a Deus. Tentamos controlar o futuro. Tentamos encontrar respostas imediatas. Tentamos resolver tudo com nossa própria força. E acabamos emocionalmente esgotados. Talvez você esteja exatamente assim agora. Cansado de tentar sustentar sozinho uma vida inteira. Mas escute isso com atenção. Aquilo que está fora do seu controle continua dentro do controle de Deus. Ele vê aquilo que você não consegue ver. Ele conhece caminhos que você ainda não conhece. Enquanto você está preocupado com o amanhã, Deus já está lá. Enquanto você chora hoje, Deus já preparou força para os próximos dias. Enquanto sua mente se enche de medo, Deus continua trabalhando em silêncio. José também passou por momentos em que tudo parecia perdido. Foi traído pelos próprios irmãos. Foi abandonado, esquecido, injustiçado. Mas em nenhum momento Deus soltou sua mão. Davi chorou escondido em cavernas antes de sentar no trono. Jó perdeu quase tudo antes da restauração chegar. Até Jesus enfrentou dor antes da vitória. Perceba uma coisa importante. Os processos não anulam as promessas de Deus. E talvez hoje você esteja vivendo exatamente um processo. Um tempo difícil que você ainda não entende. Um deserto emocional. Uma fase cansativa. Mas Deus ainda está escrevendo sua história. Mesmo nas partes que parecem confusas. Talvez agora você não consiga enxergar saída. Mas isso não significa que ela não exista. Porque Deus trabalha primeiro no invisível. Enquanto você acha que nada está acontecendo, o céu continua movendo caminhos. Talvez hoje você esteja emocionalmente no limite. Tentando continuar sem forças. Tentando sorrir enquanto o coração dói. Tentando dormir enquanto a mente não descansa. E talvez ninguém perceba o quanto você está cansado. Mas Deus percebe. Ele conhece cada pensamento escondido. Cada lágrima silenciosa. Cada medo que você nunca contou para ninguém. E mesmo assim,
Ele continua segurando sua mão. Em livro do Salmo 55:22 está escrito: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Olhe para essa palavra. Susterá. Isso significa que Deus não apenas observa sua dor. Ele sustenta você no meio dela. Mesmo quando você pensa que vai cair. Mesmo quando sente que chegou ao limite. Mesmo quando não consegue entender o que está acontecendo. Deus continua sustentando sua vida. Talvez hoje você precise parar de lutar sozinho por alguns minutos. Parar de carregar pesos desnecessários. Parar de alimentar pensamentos que apenas aumentam sua ansiedade. E simplesmente descansar na presença de Deus. Porque existe uma paz que o mundo não consegue oferecer. Uma paz que permanece mesmo durante a tempestade. Jesus disse em Evangelho de João 14:27. Deixo com vocês a minha paz lhes dou. Talvez sua alma esteja procurando exatamente isso. Paz, descanso, esperança, a certeza de que ainda vale a pena continuar. E hoje Deus quer lembrar você disso. Sua história ainda não acabou. Essa dor não será eterna. Esse momento difícil não define o seu futuro. Você ainda verá dias melhores. Ainda verá resposta chegando. Ainda verá portas se abrindo. Ainda verá Deus transformando lágrimas em testemunho. Mas enquanto esse tempo não chega, continue segurando na mão de Deus. Mesmo cansado. Mesmo sem entender tudo. Mesmo durante o silêncio. Porque há momentos em que a única coisa que mantém uma pessoa de pé é saber que Deus continua presente. Talvez amanhã algumas batalhas ainda existam. Mas você não precisará enfrentá-las sozinho. O céu continua trabalhando ao seu favor. Deus continua ouvindo suas orações. E mesmo quando você acha que está caminhando sozinho, existe uma mão invisível sustentando cada passo seu. Então respire fundo agora. Entregue sua ansiedade. Entregue seu medo. Entregue o peso que você vem carregando em silêncio. E descanse nessa verdade. Deus ainda está segurando sua mão. E Ele não vai soltar você no meio da tempestade.